Olá amigos, aqui Francisco Pontes, no nosso canal Log News, cumprindo a nossa missão de mudar o mindset do setor de transporte rodoviário de carga do país, né? Hoje nós estamos na nossa gravação live número 20, né? E vamos fazer um resumo do que nós vimos durante esses 19 episódios, né? E aí nós primeiro falamos sobre a mudança de mentalidade, que o setor precisa fazer uma mudança com relação à atualização tecnológica e abordar esse novo mercado que está aí. O outro ponto falando sobre a rentabilidade via componentes do frete, como melhorar cada um dos componentes, né, quando você vai emitir seu conhecimento, né? E depois falamos sobre em relação aos serviços adicionais, que muita gente, principalmente nos freight forward, não tem o costume de aplicar. E uma coisa que o mercado já está acostumado e vale a pena insistir nesse item, e principalmente as pequenas empresas que não conseguem ou não tentam fazer isso, né? O quarto episódio nós vimos com relação às estruturas organizacionais, que devem ser revistas, né? Estão muito robustas, têm que ser enxugadas, né? Aquilo que eu falo do pinguim de geladeira, aquele espaço que o cliente não quer mais pagar, né? O outro ponto é com relação a como você, através da operação e das suas negociações no comercial e na operação, melhorar o aspecto financeiro, ajudando o ciclo financeiro da empresa, né? Outro ponto é um item que eu trabalho, que normalmente é uma coisa que eu criei, não conheci ninguém que faça isso, que eu chamo de lucro operacional primário, e de respeito à carga do cliente, quanto fatura e quanto gasta até chegar na porta dele sem envolver estrutura, basicamente a operação em si, né? Que é uma coisa importante, um ponto interessante de avaliação, né? O outro, com relação a como é que você formata um bom DRE, né? Que muitas empresas não usam, esperam o final do mês para ver se sobrou uma coisa no caixa, mas não faz DRE. Não é uma coisa comum das pequenas empresas, e é uma coisa que tem que ser começado já de pequeno, né? O outro ponto é com relação ao detalhamento disso, os custos fixos, os custos operacionais, os custos de gestão da empresa. Vimos cada um desses pontos, né? E falamos também muito do que é custo e do que é despesa, né? Que são coisas distintas, né? O outro ponto é falando sobre a dinâmica que você pode dar ao DRE, ou seja, você tem um DRE já previamente formatado, à medida que você vai trabalhando dia a dia, esse sistema, ou um BI, ou uma planilha, já te dá uma tendência de resultado para que você não espere fechar o mês, mais 10, 15 dias, como acontece muito, para tomar uma ação e evitar prejuízos intermediários, né? O outro ponto é com relação a montar o orçamento, que é importante ter o orçamento, você ter uma direção, um alvo a atingir como meta mínima e depois até você ultrapassar, né? O outro ponto é respeitar o orçamento de indicadores, que muitas empresas não trabalham. Cada um dos indicadores com relação à operação, os indicadores de desempenho, com relação aos aspectos comerciais, a prestação de serviço, são indicadores importantes que fazem com que o gestor tenha uma aproximação com relação ao que tem que ser feito na sua empresa. O outro ponto de respeito a você fazer os DRE de cada filial. É importante, né, que as filiais tenham o seu DRE, para que o gestor da unidade saiba como administrar, como dar o melhor resultado a partir da unidade, tá? O outro ponto de respeito a parte de sistema, escolha de sistema. Tem muita gente escolhendo o sistema que é mais barato, em vez de ser o sistema que é mais adequado a que você possibilite um melhor mapeamento do seu crescimento. Então é muito bom, não em um pequeno, nem um sistema muito robusto, que você gaste muito e de repente você não precisa daquele custo todo a ser colocado na tua estrutura. Então, e depois começamos a discutir as contas estratégicas, que são as grandes contas da curva ABC, né? Seguro, a parte de coleta e entrega, a parte de despacho, o caminhoneiro. O outro ponto de respeito a outras contas que são avarias e faltas de sinistro. Então, isso é um cenário todo que eu trouxe do setor, né? E na live do número 19 falamos sobre as pessoas, tanto as pessoas quanto investidores, empresários e executivos, quanto aos colaboradores e os aspectos que tem que ser mudado nessa cultura desse nosso setor. Tudo isso é para dar uma revisão
daquilo que vem acontecendo, nas transformações que vão acontecer daqui por diante no cenário de transporte de carga do Brasil. Tá? Um ponto muito interessante é que o que aconteceu nos últimos 2 anos, perto de 3 anos, é com aquela mudança, o episódio da greve dos caminhoneiros. Então, o que aconteceu é que toda uma estrutura econômica foi colocada contra a parede em função porque a logística, 65% da carga do país passa por um caminhão, ou sai de um navio, mas passa o caminhão, ou sai de um avião, passa o caminhão. Então nós temos mais de 90% de tudo que é entregue do país, afinal de contas, acaba passando por um veículo, que pode ser um caminhão ou utilitário pequeno ou médio. Então essa logística foi colocada em xeque, né, com a greve dos caminhoneiros. E isso é como eu digo, funciona como se fosse você querer pegar um gato dentro de uma sala e você jogar o gato no canto da parede. Se não quiser ser pego, ele vai dar um jeito de se soltar de você, ou então ele rasga você todinho, né? Então o mercado todo foi colocado contra a parede. O que aconteceu com esse gato jogado contra a parede? Que no caso foram os clientes, né? Vamos dizer assim, eles simplesmente criaram uma reação, ou seja, se eu tenho a possibilidade de ficar sem caminhão, ou a transportadora que parou pensando que caminhoneiro era só o caminhoneiro contratado, não atrelado à empresa, era só frotista, onde o caminhoneiro se identifica como motorista de caminhão, né? Então foi colocado isso, e aí houve uma mudança de cenário, de percepção do que é o transporte rodoviário do país, o que deveria ser feito. E aí muita gente migrou o avião, as carguinhas fracionadas, né? A aviação cresceu, que hoje está com problema em função da pandemia, mas cresceu em cima disso. E a cabotagem. A cabotagem tem sido a grande saída para os grandes volumes e até mesmo algumas cargas fracionadas de longo curso. E aí foi esse jogar contra a parede, sair dessa cruzada, o mercado começou a se readequar. Ou seja, eu pego um navio, não tem possibilidade, não tem estrada, ele vai numa ponta, na outra ponta chega só a entregar a última milha. Então isso é uma coisa que cresceu bastante em função desse cenário. Um outro ponto de respeito ao aspecto do marco regulatório, né? Ou seja, junto com a grande caminhoneiro veio a tabela mínima e a possibilidade de marco regulatório. Isso tudo assustou, ou seja, colocou o mercado contra a parede, e nesse ponto os empresários embarcadores, né, resolveram começar a adquirir caminhão. Então, empresas que estavam dependentes de terceiros, né, começaram a adquirir o caminhão, porque a carga de retorno, que o preço normalmente é mais barato do que a carga de ida, ficou o preço, a possibilidade de preço ser igual, e aí houve um susto no mercado e essas empresas começaram a comprar caminhão. E como a coisa ainda está, decide ou não decide, esfriou um pouco agora em função da pandemia, mas essa discussão ainda vai ser retomada em algum momento, né, em função da estrutura econômica e da logística do país. Tem muita gente ainda comprando caminhão, para não ficar 100% dependente das transportadoras, né? E aí nesse cenário nós temos uma tendência, e uma parte dessa tendência já concretizada pelos clientes embarcadores. O que é? A reestruturação da logística das maioria das grandes cadeias, né? Essa reestruturação é de respeito a você criar um mix de embarque. Você leva cargas ou de cabotagem de um porto ao outro, e na ponta lá você trata ela como fracionada na ponta. Isso tira carga da estrada, ou seja, tira caminhão também da estrada. Ou criar os centros logísticos regionais, né? E isso fez com que aquela carga de longo curso transformasse em carga fechada, e a fracionada diminui, e aquele centro logístico regional começa a redistribuir a carga a partir daquele ponto. Então isso é uma mudança estrutural. Isso faz com que precise de menos caminhão nas estradas e de menos transportadora. Então você joga a carga dentro do navio, joga um ponto ao outro, ou uma carga fechada, e aí a partir disso distribuir na última milha. Isso é um processo que tem de verticalização de alguns grupos,
né? E alguns clientes começaram a fazer uma sincronização das suas cargas. Algumas empresas que têm grandes volumes, por exemplo, aqui no Nordeste, faz suas compras, unitiza em São Paulo, em algum ponto, algum depósito seu, contrata uma transportadora como carga fechada ou direto com um frotista, embarca para a sua unidade produtora e volta com o produto. Aí tirou a transportadora do processo. O caminhão ficou, mas tirou a transportadora. Isso vai diminuindo o mercado das transportadoras rodoviárias de carga, tanto lotação como fracionado, porque o cliente passou a fazer esse ciclo. Ou seja, ele preocupado, a possibilidade de falta de caminhão e nos picos de demanda, espera aí, essa coisa é uma coisa mais simples. Então ele passa a custear o seu frete bem mais barato, porque aí o seguro é um seguro direto, o seguro de embarcador, ele consegue um seguro bem mais em conta, ele consegue concentrar todas as suas coletas, os fornecedores vão deixar no depósito dele as cargas que ele compra e ele unitiza ali, chama um caminhão que normalmente não é dele, paga só por aquela viagem e pode até voltar com ele com o produto e fecha um ciclo de preço menor nesse vai e volta. E aí se libera do transporte e deixa só aquilo que é emergencial ou fracionado ou eventual para a transportadora. Isso diminui o volume de transporte de carga. Tá? Então esse processo não vai mais parar. As empresas começaram a fazer as contas a partir de que dos BIRD, quando a gente fornece os dados. Cada vez que você fornece os dados, o cliente vai checando, vai mapeando, né? E tem hoje aplicativos que acompanham esses custos e compara tudo aquilo que ele está pagando e o nível de serviço, e ele consegue ver de 100% da sua carga, ele vai conseguir aí 60%, 70%, 80% fazer com frota dedicada para ele com custo menor. E aí o frotista tem um preço menor e ele faz o ciclo para ele, faz toda uma estrutura de gerenciamento de risco e funciona. Então, esse que eu chamo de o gato foi colocado na parede. Então, o mercado está reagindo a essa situação. E aí o transporte de carga não tem acordado para isso. Tem que verificar isso. E aí nós temos um outro cenário que eu vou já falar. A última milha ficou muito mais forte. Então, o cliente transporta, né? E aí o cliente quer um serviço de última milha. Então, várias transportadoras levam o a outra, a última milha quem faz é outra empresa. Ou o embarcador leva a sua carga unitizada, entrega numa empresa operadora local e ela faz a última milha. De novo, a transportadora saiu do meio do caminho da estrada. Ficou um frotista no meio ou uma operação com a frota própria daquele cliente. Tá? Com isso, há uma possibilidade grande de redução das tabelas. Então, vai haver um enxugamento, porque vai acontecer de volume de frete contratado junto à transportadora. Você vai migrar, está migrando já fortemente da transportadora para o próprio distribuidor, o próprio embarcador, e ele cuida disso tão bem quanto, coloca lá a gerenciadora de risco, viu como é que faz, aprendeu com o próprio setor de transporte e acaba reduzindo os seus custos, né? E aliado a isso, nós temos vários magazines, lojas grandes que têm pequenos estoques de suporte em várias lojas âncoras dele. Ou seja, em vez de cada venda sair de um ponto ao outro, de São Paulo para o Ceará, São Paulo para Teresina, pequenos volumes, já sai um volume X, ele tem um mapeamento e uma estatística da tendência do que ele quer vender. Na verdade, você não compra, ele é que vende por uma oferta, cria o desejo, você compra, ele tem um estoque ali para vender, e aí essas lojas que chamam tipo as prateleiras estendidas, né? Que você passa a ter, ou infinitas, você passa a ter um estoque guardado em lojas âncoras. Isso evita o transporte do fracionado, vai carga fechada e faz isso. Isso é uma transformação. E tem muita transportadora que não percebeu. Tá? Pelo lado das transportadoras, o que como tendência, e ainda tem muita gente ainda teimando um pouco, né? Com isso vai ter uma redução dessas grandes estruturas. Então o mercado não quer pagar mais essas estruturas bonitas, que são realmente bacanas, mas não dá mais para rentabilizar, né? Nós sabemos que tem alguns empresários no transporte que investem em imóveis e a empresa paga o aluguel para ele mesmo e bota um aluguel um pouco mais alto do que o normal do mercado para ter uma maneira de ter uma redução tributária sobre os seus rendimentos. E aí, nesse ponto, vai haver também uma pressão para reduzir essas estruturas. Tá? Nós vamos ter ainda grandes operadores nacionais, sim, mas eles têm que repensar esse custo, porque as empresas não vão querer continuar pagando, já está acontecendo. Então, é um cuidado dessa transformação.
Vai se acentuar também as parcerias, ou seja, as pequenas e médias tendem a fechar parceria para poder você regionalizar a operação de serviço. Isso é uma coisa boa para o mercado, né? No Sul e Sudeste tem várias operações já acontecendo dessa forma, né? E no Nordeste já a coisa vai pegar melhor, ou seja, fecha a operação e o cliente fica tranquilo que tem toda a estrutura de gestão por trás. Isso faz com que o mercado fique mais competitivo, né? O outro ponto das transportadoras vai ter um fortalecimento desse freight forward, que é das empresas pequenas, porque é um atendimento mais personalizado, né? A digitalização das transportadoras e a robotização dos processos, que já está em curso, né? Isso é uma coisa que vai acelerar, e aí vai reduzir bastante a utilização de mão de obra, né, com relação à parte de gestão, né, de respeito a você botar uma robotização em cima de uma operação bem desenhada, bem sincronizada. Você evita ter um saque muito grande, você ter suporte ali de cobrança muito grande, a coisa vai ficar praticamente automatizada, os processos, os sistemas têm uma inteligência melhor, daí é importante escolher um bom sistema. Isso faz com que vai haver uma redução dessa necessidade de mão de obra, e aí essas pessoas têm que se preparar para isso. Que são exatamente as pessoas que são chamadas, que eu chamo de pessoas que estão trabalhando na linha de despesas. E essas pessoas tendem a diminuir o volume de gente, então essa pessoa tem que se preparar, ou vai para a venda, ou estuda para ir para outro setor, mas elas têm que se preparar para essa redução. Isso é uma tendência natural com a tecnologia chegando, tá? Automação do atendimento, já falei, né? E o grande dilema do setor que diz respeito à parte de recursos humanos. O setor é muito dependente de mão de obra e normalmente não cuida da forma adequada, porque uma empresa de serviço, ela precisa estar 100% focada nas pessoas, porque o cliente é uma pessoa, o empresário que é dono é uma pessoa, o gestor é uma pessoa, o colaborador é uma pessoa, e todo o mercado de relacionamento são pessoas. Então, uma empresa não humanizada, não trabalhando a sua espiritualidade, de forma que dê tranquilidade às pessoas para trabalhar e produzir mais, faz com que crie um ambiente de não prosperidade. Isso compromete sensivelmente o resultado das empresas, tá? Que falei na outra live, ou seja, essa estrutura de comando e controle tende a ser reduzida drasticamente. As pessoas vão se esforçar, e há uma tendência de estudo mais, e com as redes sociais e todo esse marketing digital, as pessoas tendem a criar serviços para serem empreendedores, e essas empresas poderão ter dificuldade em reter talentos. Então a retenção de talento vai depender muito do fortalecimento da área de RH, ou da área de gente, como chamam, né? Então isso é uma coisa importante no setor, tá? Então, nesse ponto, o mercado vai ter os seus resultados mais enxutos, né? Vai haver uma filtragem, uma peneira no setor, e vão ficar aquelas que são mais competentes. Que pode ter algum acidente, de alguém fechar por um acidente, mas a competência na gestão dos negócios, dos números das pessoas, vai fazer com que quem vai permanecer no mercado, que ainda vai diminuir muito a quantidade de transportadora por causa dos volumes em trânsito, né? E agora o governo vai até incentivar agora mais ainda a cabotagem, então o volume de carga em trânsito vai diminuir. Então é necessário esse repensar no mindset do setor de transporte rodoviário de carga do país. Por hoje é isso, nós vamos concluindo a nossa missão aqui, mas vamos ficar fazendo vídeos, né, no canal Log News, e divulgando, e depois vamos ter uma frequência de lives determinada, com entrevistas de pessoas do setor ou envolvidas na logística e transporte nacional. Obrigado e fique em paz, e paz e felicidade para todos.